A ciência, a engenharia e os avanços da tecnologia são sempre capazes de nos surpreender com engenhocas que facilitam nossa vida, ou acabam mudando a forma como nos relacionamos. Mas há artefatos criados há milhares de anos que podem ter tido grande impacto sobre a vida das pessoas em sua época, sem que saibamos exatamente como. São objetos desenhados e construídos por nossos antepassados, que permanecem bem conservados, mas cujo uso ou função se perdeu ao longo da história. Ninguém sabe dizer exatamente como foram feitos, e sua real utilidade permanece um mistério. Vamos descobrir quais são esses artefatos hoje no Descubra Agora! A pilastra de ferro que não corrói. A Índia abriga muitos mistérios e obras impressionantes. Uma delas é o Pilar de Ferro de Delhi, uma coluna de ferro de 7 metros de altura e que, segundo avaliações de especialistas, foi construída há 1,6 mil anos. Apesar do tempo, ela não oxida. O pilar pesa cerca de 6 toneladas e é uma das curiosidades históricas que mais chamam a atenção no campo da metalurgia. Ele faz parte de um templo hindu, erguido durante a dinastia Maurya, o primeiro grande império que unificou a Índia, na verdade. É a única parte do templo que ainda permanece de pé. O pilar é feito de ferro forjado de alto grau de pureza e de composição baixa em enxofre e alta em fósforo, e é considerado uma amostra do nível avançado da metalurgia da Índia daquela época. Incrível, não é mesmo? Figuras de ouro dos Incas. Essas figuras de ouro foram encontradas na América do Sul, e a grande curiosidade sobre elas é exatamente o seu formato, que nos fazem lembrar de uma espécie de avião ou máquina voadora. Mas naquela época, será mesmo que eles já pensavam sobre isso? A razão de sua criação ainda é desconhecida. A Pedra Misteriosa de Winnipesaukee. Encontrada em 1872, essa misteriosa pedra foi encontrada por um casal de escavadores da construção civil, às margens do lago Winnipesaukee, em New England. O objeto possui um formato oval, e algumas inscrições e desenhos esculpidos em sua lateral. Ainda não se sabe nada sobre ela, mesmo 100 anos após a sua descoberta, mas acreditam que se trate de uma espécie de puzzle que pode ser solucionado. O Disco de Festus. Ao sul da ilha de Creta estão as ruínas do Palácio Minoico de Festus. Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou ali um disco de argila que até hoje intriga especialistas e gera muita polêmica. O disco tem as duas faces com inscrições hieroglíficas dispostas em uma espiral e cujo significado não é totalmente conhecido. Acredita-se que tinha sido fabricado no final da Idade de Bronze grega, entre os séculos 30 e 15 a.C. Especialistas como Gareth Owens e John Coleman afirmam que o disco pertence à cultura minoica e asseguram ter decifrado a inscrição, ao menos parcialmente. A cultura minoica data dos anos 2200 e 1450 a.C. e é considerada a primeira civilização avançada da Europa durante a Idade do Bronze. Festus era uma das cidades mais importantes daquela época. O disco, contudo, permanece sendo um enigma, porque contém 61 hieróglifos que não foram identificados e não consta nenhuma outra amostra de escrita minoica. Owens, que diz ter decodificado pelo menos 50% da mensagem, afirma que o disco fala sobre uma deusa grávida. O dodecaedro romano. Em vários pontos do continente europeu, foram encontrados exemplares desse objeto, como o nome já diz, formado por 12 faces pentagonais, planas, com cavidades circulares, no centro e pequenos botões nos ângulos. A versão mais comum é feita de bronze, embora também existam algumas feitas de pedra. Foram encontrados em países como Espanha, Itália, Hungria, França e até Alemanha. Acredita-se que tenham sido fabricadas entre os séculos 2 e 3 d.C., durante o Império Romano, para ser exato. Nenhum desses objetos encontrados tinha mais de 11 centímetros de diâmetro. Apesar de terem sido encontrados em diferentes lugares, a função desse objeto segue desconhecida. Há uma ampla variedade de hipóteses para o uso do artefato. Entre elas, a de que pode ter sido uma arma, um brinquedo de criança, um molde ou até um calendário agrícola. Mecanismo de Antikythera. Considerado o computador mais antigo do mundo, o mecanismo de Antikythera abalou a comunidade científica. Após passarem 2000 anos no mar, 3 placas de bronze que fazem parte desse objeto já se encontram em um museu na Grécia. As placas revelam algo que os arqueólogos não poderiam imaginar: engrenagens com dentes e um sistema complexo. No início, acreditava-se tratar de um objeto que auxiliava na navegação, assim como a bússola, porém mais desenvolvida. Mas essa teoria logo caiu por terra e descobriram que se tratava do computador analógico mais antigo do mundo, que conseguia prever precisamente eclipses lunares e solares, a posição do Sol, da Lua
e também de outros planetas do nosso sistema solar. Recentemente também descobriram que o mecanismo de Antikythera acompanhava as datas dos Jogos Olímpicos e anos bissextos. Realmente incrível, não é? Uma réplica de como deveria ser o objeto foi criado pelos pesquisadores, que tomaram conta do caso, e atualmente é exposta em um museu. Mas e vocês? Já criaram suas teorias? Sabem a resposta para algum desses enigmas ou conhecem outros também que são de cair o queixo? Irei recomendar 2 vídeos que tenho certeza que você irá gostar. Até o próximo vídeo do Descubra Agora. Tchau!